Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela se refere ao ato de servir, nós nos propondo o ato de servir ao próximo, servir a Deus, servir ao universo e as consequências divinas que essas atitudes trarão para nós. Eu vou ler aqui a publicação que saiu ontem na página, e essa publicação foi baseada num trecho do livro Um Curso em Milagres, canalizado pela psicóloga Ellen Schuckman na década de 70. Então é uma publicação baseada neste trecho do livro que eu também vou ler aqui. Tá? Então a publicação ela diz da seguinte forma. Vamos lá. Quando você se propõe efetivamente a servir, seja de forma contínua ou de forma pontual, Deus irá lhe capacitar para esta ação. Quando você de forma altruísta e com uma intenção de luz resolver servir, Deus lhe fornecerá as ferramentas necessárias para o seu êxito. Veja essa passagem e perceba o quanto essa afirmação é real. Agora vem a passagem do livro Um Curso em Milagres. Vamos lá. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, pois aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Fecha aspas. Vale uma boa reflexão, não é mesmo? Esse trecho foi tirado do livro Um Curso em Milagres, livro-texto, página 30. Eu digo no início dessa mensagem da seguinte forma: quando você se propõe a servir, seja de forma contínua ou de forma pontual. Quando você serve de forma contínua, é quando você se inicia em sua missão de servir, tá? De forma contínua. Então você vai praticar um voluntariado, você vai tomar decisões e ações no ato de servir de forma contínua, sempre fazendo isso repetidamente, tá? Em diversas condições. Então você está servindo de forma contínua ao universo. Quando você se propõe a cumprir a sua missão. Pois nós estamos aqui com algumas missões, a gente não veio aqui por brincadeira. A gente não encarna num corpo físico, ou nós não somos centelhas divinas por mera brincadeira. Nós temos missões, nós temos metas a cumprir, nós temos planos a serem realizados. E não estamos aqui para simplesmente brincar de arco-íris, não é assim, não faria o menor sentido. Então nós temos um propósito para estarmos aqui, tá? E esse propósito, essa missão que nós temos, primeiramente é ser feliz. Nós viemos com a intenção divina de ser feliz. E nós viemos também com a missão de construir, de evoluir, de praticar o bem, de conquistar sabedoria, de conquistar luz. Então tudo isso são consequências das nossas missões divinas, que elas recaem numa missão terrestre. Então nós, enquanto essência, não só corpo físico, mas enquanto essência divina, centelha e essência, nós temos missões, nós temos planos, nós temos metas, nós temos propósitos. Nós não estamos aqui por um mero acaso. Então você se propõe a servir de forma contínua, então você elaborou um projeto na sua vida de servir. Seja qual for o seu projeto. Eu tenho o meu. Eu descobri o meu, no qual já vou salientar daqui a pouco.
o meu propósito de servir ao mundo. E cada um de vocês reflitam bastante sobre isso. Qual é o seu propósito? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Quais são as suas atitudes, ações e vibrações para o bem do próximo e do universo? Para por um minuto e pensa, raciocina sobre isso. O que você está fazendo aqui? Você veio aqui só para dançar, brincar, pular? Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Mas cada coisa no seu devido lugar e na sua devida hora. Você se diverte quanto você quer, mas vai ter determinados momentos do seu dia que você vai ter que parar para servir, que você vai ter que parar para evoluir, que você vai ter que parar para estudar, que você vai ter que parar para ter experiências, conhecimento, sabedoria, que você vai ter que parar para servir ao próximo, a Deus e ao universo. Então tudo isso em equilíbrio reflete numa condição muito significativa chamada evolução, propósito. Então olha só, pensa bem no que você está fazendo da sua vida, tá ok? Reflete bem sobre isso. E eu falei sobre condições de servir de forma contínua e também condições de servir de forma pontual. Pontual, que seja, você passou na rua, viu uma pessoa necessitada, deu um valor financeiro para aquela pessoa, você ouviu alguém, você tratou bem alguém, deu um abraço em alguém. Então são servir de formas pontuais, aquilo que você pratica uma ação única com alguém, seja lá quem for, uma pessoa que você acabou de conhecer, uma pessoa que você viu uma única vez na sua vida. Então assim, tudo é servir, pois para você pode ter sido uma pequena ação, um simples abraço que você deu, ou 10 reais que você deu num farol, seja lá 5 reais, seja lá o que for. Para você pode ser uma pequena ação, mas para aquela pessoa, você mudou o dia daquela pessoa para melhor. Então você cumpriu com uma parte da sua missão. Pois fazer as pessoas se sentirem melhor, fazer as pessoas se sentirem em paz, fazer as pessoas se sentirem bem, seja elas quais forem, pode ser próximos ou distantes, é uma etapa da sua missão. Então pensa bem nisso. O que você está fazendo na sua vida e o que você está fazendo na vida do próximo. E o texto, ele é muito claro. Quando você se propõe a servir, quando você para e fala, eu estou pronto, eu quero trabalhar, eu quero servir. Você pode ter certeza que Deus vai capacitar você para você cumprir a sua missão. Você pode ter certeza que Ele vai colocar no teu caminho situações o qual você vai ter que praticar o seu ato de caridade, o seu ato de servir, seja ele qual for. Você pode ter certeza que o universo todo vai conspirar a seu favor para que você tenha êxito na sua missão. Então, quando você tem um propósito de luz, você para e fala, eu estou pronto, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero fazer isso, ou isso, ou isso. Você pode ter certeza que muitas portas serão abertas para você. O universo vai se encarregar disso. Ele vai colocar pessoas na sua vida, ele vai colocar situações na sua vida, ele vai colocar uma missão na sua vida para você ter êxito no seu propósito. Então, basta você decidir o que você vai fazer da sua vida. Então, vou determinar um certo tempo para servir dessa forma ou daquela forma, ou seja lá que forma for. Tá? Então, você pode ter certeza que o universo vai te capacitar. Isso é muito importante. Ele vai te capacitar. Ele vai te colocar as condições para que você tenha êxito no seu ato. Então, além da capacidade que você vai ter, física, mental, astral, espiritual e emocional, você também vai ter todas as condições de praticar os seus atos de luz. E o universo vai se propor a isso, perante a você. Então, basta uma decisão da sua parte. E olha a importância que isso tem na sua vida e na vida dos outros que serão influenciados pelas suas atitudes. E lembrando que quando você faz o bem, quando você pratica uma atuação altruísta,
quando você pratica uma atuação de luz, é a tal lei do retorno. O universo vai retornar para você, tá? Da mesma forma que você emitiu, você vai receber. Da mesma forma que você fez, você vai receber. Da mesma forma que você atuou, você vai receber. Então, assim, não, eu falo isso porque é uma condição, é um fato. Mas não se preocupe com isso, pois quando a gente faz o bem de forma altruísta, a gente não se preocupa com o retorno. A gente simplesmente sabe que o retorno virá. Então, assim, você não vai fazer o bem para receber o bem, pois isso não seria altruísmo. Você vai fazer o bem simplesmente pelo ato de fazer o bem. Para o seu bem-estar, para você se sentir bem e em paz consigo mesmo, sabendo que você influenciou de forma positiva a vida de uma pessoa. Então olha bem a sua missão. E as consequências, elas virão de forma natural até você. Sem você jamais imaginar como e quando, mas virão. Isso é um fato contínuo na sua vida. Então você pode ter certeza, tomou a decisão, você vai ser totalmente capacitado, adequado e orientado para fazer todas as situações que você planeja fazer. Então pode ter certeza disso. Deus não vai te deixar sozinho na sua missão. Ele vai te acompanhar. Pois é isso que está escrito nesse texto que eu falei. Ele vai te guiar, ele vai te acompanhar, ele vai te iluminar, ele vai te capacitar, ele vai te orientar para que você tenha êxito nessa missão. E eu posso citar o meu exemplo. Não que seja melhor do que ninguém, não é essa a intenção. Mas é apenas uma informação que eu passo, um fato concreto que eu passo, que um determinado dia da minha vida eu decidi servir a minha maneira. Cada um serve a sua maneira. Não tem um que serve melhor, não tem um que serve melhor, mas a partir do momento que você decidiu servir, essa é a forma correta de servir. Em 2005, eu comecei o meu blog A Luz da Luz Espiritualidade Consciente. Então, eu já praticava outras circunstâncias, mas em 2005 foi o ponto-chave, foi o start da minha missão, quando eu comecei o meu blog A Luz da Luz Espiritualidade Consciente. Eu comecei semanalmente a escrever textos e mais textos, e no sentido, textos, claro, com cunho espiritual, com cunho esotérico, e esses textos começaram a se espalhar. Muitas pessoas começaram a ter acesso, muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo, conheci pessoas maravilhosas através desse trabalho. Então comecei nesse trabalho de transmitir mensagens, transmitir textos a respeito da espiritualidade e esoterismo. E esse trabalho desde então só foi crescendo. Daí eu comecei com os textos, comecei uma página no Facebook, que é essa página que dá acesso a esse canal. Comecei a transmitir mensagens semanalmente, centenas e centenas de mensagens de luz, que atingem centenas de pessoas semanalmente. Tá? O retorno que eu recebo disso é extremamente gratificante. Daí eu comecei com esse canal no YouTube, que eu comento as postagens da página do Facebook, eu comento nesse canal no YouTube. Daí, desse blog, eu escrevi um livro, o livro que já foi lançado agora em janeiro desse ano, o livro A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente. E eu comecei recentemente, esse ano ainda, o trabalho de radiestesia. Então eu sirvo as pessoas praticando o trabalho de radiestesia, que é um trabalho maravilhoso. As pessoas que eu estou atendendo, elas se sentem muito bem. O resultado que eu estou tendo atendendo as pessoas através da radiestesia, os relatos que eu tenho são maravilhosos. Então assim, o meu propósito de servir chama-se A Luz Espiritualidade Consciente, que é a transmissão de mensagens como esta que você está vendo aqui agora, e também o trabalho espiritual. Não sei se espiritual é o termo mais correto, alguns discordariam, mas eu digo que é um trabalho espiritual, um trabalho astral, um trabalho mental, é um trabalho psíquico, é um trabalho amplo
de trabalhar as energias e trabalhar as pessoas, fazendo com que elas se sintam muito melhores e ajudá-las na realização dos seus objetivos. Então, tenho todo esse tipo de trabalho que eu me propus a servir. Eu estou trabalhando em prol de outras pessoas, com mensagens e trabalho de energia. Tá? Então, essa foi a minha missão. Eu só citei aqui um exemplo. E a sua? Qual que é a sua missão? Reflete a respeito, acha um canto na sua mente que você vai descobrir uma missão que você tenha na sua vida. Não deixe essa sua vida passar em branco, pois a pior coisa que você pode fazer da sua vida é deixar a sua vida passar em branco. Pois a vida não é só churrasco e cerveja, a vida é estudo, a vida é luz, a vida é paz, a vida é missão, a vida é trabalho, a vida é concretizar, a vida é realizar. A vida é muito mais ampla do que aquilo que você imagina agora. Então pare e pense qual é o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui. Pare e pensa, pois você vai achar a sua resposta. Pois a partir do momento que você perguntar, o universo vai te responder. Ele vai te capacitar para isso. Tá ok? Lembre-se muito bem dessas palavras. Você não está aqui a passeio, você tem uma missão, você tem uma meta a cumprir. Então faça por merecer. Então era isso que eu queria passar. Muito obrigado por acompanhar mais esse trabalho. Conforme eu disse, essa é a minha missão, tá? A missão chamada Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que envolve a transmissão de mensagens de luz, envolve meu trabalho prático em radiestesia. Esse é o campo do meu trabalho de luz, a minha missão. Tá? Muito obrigado por ouvir mais esse trabalho, por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão, ficamos todos com Deus e uma ótima semana para você.